Oi, quarenteners, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma aula de gramática. Alguns recados iniciais para vocês, tá bom? Bom, eu vou fazer aquele cronograma, vou enviar junto com esse slide aqui, com esse vídeo, para ver se vocês estão em dia com a matéria de gramática, tá? Só que eu vou colocar ele na ordem didática. Eu não vou abordar necessariamente na ordem que aconteceram as aulas, tá bom? Vou colocar primeiro assunto, frase e oração em período. Segundo assunto, sujeito predicado. Eu vou colocar as videoaulas que eu dei, né? E vou colocar lá o quadradinho para você marcar se você já teve contato com essa matéria ou não. Beleza? Eu acho que assim é muito mais fácil de você. Se você não está em dia, vou colocar na ordem certinha, acho que fica mais fácil de você se localizar. Bom, no começo do PED, acho que foi o PED 1 ou 2, eu já tinha colocado lá para vocês estudarem sobre sujeito e predicado. Mas eu acho muito legal abordar esse assunto depois que a gente viu sintaxe inteirinha, né, o assunto mais a fundo, porque a gente vai pegar de alguns conhecimentos que a gente já sabe sobre sintaxe e aplicá-los dentro de tipos de sujeito e tipos de predicado, e aí vocês vão conseguir entender melhor. Porque normalmente o assunto de sujeito e predicado, ele vem no início de tudo, né? É a primeira coisa de sintaxe que você aprende. Só que, por exemplo, nós vamos falar aqui de sujeito indeterminado, nós vamos falar da partícula ser. Sabe? Que parece com a partícula ser lá da voz reflexiva, que parece com a partícula ser lá da particular passivadora, né? Na voz passiva sintética. Então, é muito bom você ter um conhecimento prévio de outros assuntos sintáticos para poder entender melhor os tipos de sujeito e o tipo de predicado. No caso do tipo do predicado, a gente vai ter contato com predicado verbal, nominal e verbo nominal. Para isso, você precisa ter noção de transitividade. Então, se eu abordasse esse assunto como primeiro de todos, eu ia falar de verbo transitivo direto, indireto, e você meio que ia ficar boiando, porque ia ser um assunto que a gente ia ver mais pra frente, né? Então, como aqui a gente já viu tudo, agora eu abordo o assunto de sujeito predicado e acredito que vai ficar mais fácil para a compreensão de vocês, tá bom? Esse assunto parece simples, mas ele tem algumas particularidades que deixam ele um pouquinho mais complicado, então eu peço que você preste muita atenção nessa aula. Tô com medo de ser uma aula muito longa, mas eu vou tentar explicar o mais rápido possível para não extrapolar muito o tempo de 50 minutos que a gente tem. Só que eu acho um pouco difícil, já vou logo adiantando. Acho que tem mais ou menos uns 18 slides. Então, se ajeita na cadeira, talvez pegue uma pipoquinha e vamos começar a aula de hoje. Bom, aqui nós temos o objetivo de aula. O que que você tem que aprender, né? O que que você tem que saber quando a gente chegar lá no final? Identificar um sujeito de uma oração, classificar esse sujeito, né? Nós vamos ver os tipos de sujeitos aqui. Identificar o predicado, né? Saber o que é um predicado e classificá-lo dentro de predicado nominal, verbal, verbo nominal, tá? Esses são os nossos objetivos. Bom, nós temos aqui o que é o sujeito e como podemos identificá-lo na oração. Só para conceituar, o seguinte: sujeito é um dos termos essenciais da oração. Os termos essenciais é o sujeito e o predicado, tá? Geralmente é responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado. Isso aqui tem muito a ver, né, com a aula. Deixa eu pegar minha caneta. Com a aula de vozes verbais, né? Voz passiva e voz ativa. Voz ativa quando ele realiza e voz passiva quando o sujeito sofre. E ele é o termo com o qual o verbo concorda, né? O verbo vai concordar. Se o sujeito é na terceira pessoa, é ele ou ela, o verbo vai concordar e vai estar conjugado na terceira pessoa também. Se o sujeito sou eu, o verbo tem que concordar na primeira pessoa também. E por aí vai. Bom, esse exemplo aí, nesse quadrinho roxo que eu coloquei, eu achei muito interessante e coloco algumas dicas de como você pode identificar o sujeito da frase. Não que vocês não saibam identificar, mas é uma estratégia muito legal. Temos aqui, Glauber Rocha é o cineasta brasileiro mais famoso. E aí a gente tem um passo a passo. Para identificar o sujeito, devemos fazer o seguinte: 1.
determinar o termo sobre o qual se declara alguma coisa. Para isso, é preciso identificar a declaração, que no caso é o cineasta brasileiro mais famoso. Então, você está declarando que alguém é muito famoso, né? É o mais famoso dentro do mundo do cinema brasileiro. Sobre quem você está declarando isso? Essa pessoa, esse quem, é o sujeito da nossa oração. O segundo critério é o seguinte, que eu acho o mais interessante e foi assim que eu consegui identificar o sujeito da frase quando eu estava aí, sei lá, na idade inicial, nas séries iniciais, né? Fazer a pergunta para o verbo, né? Quem é o cineasta brasileiro mais famoso? E a resposta é o sujeito. Então a gente lê a frase, Glauber Rocha é o cineasta brasileiro mais famoso. Quem é, né? Quem é essa pessoa que está, quem é ou o que é essa coisa, né? Ou pessoa que está se relacionando com o verbo. E aí a gente chega à resposta, que é o sujeito da nossa frase. Terceiro, verificar se o sujeito pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto, né? Essa questão do pronome pessoal do caso reto, a gente viu nas aulas presenciais ainda, que é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e ela, né? Sempre o sujeito da frase pode ser trocado por um pronome pessoal de caso reto. Porque como eu disse, né, no começo do ano, o pronome pessoal de caso reto é o pronome que realiza ações, é um pronome que se relaciona diretamente com o verbo, assim como o sujeito. E aí a frase fica da seguinte forma: ele é o cineasta mais famoso. Agora tá escondidinho, mas eu vou tirar aqui minha imagem para poder ler o 4. 4. Conferir se o sujeito concorda com o verbo é, flexionado na terceira pessoa do singular. Ou seja, ele, pronome que nesse exemplo pode substituir o sujeito. Então, toda vez que você pesquisar, né, querer saber qual é o sujeito, você vê o verbo e vê se aquela palavra, né, aquele substantivo ou aquele pronome bate, né, concorda com o verbo que está ali colocado, né? Se o verbo está na primeira pessoa, né, sou, estou, comi, provavelmente, né, o sujeito vai ser o quê? A primeira pessoa, vai ser o eu, né? Então sempre veja essa relação do verbo com o pronome, do verbo com o substantivo, ver a pessoa, né? Como que esse verbo está conjugado, se na primeira, na segunda ou na terceira pessoa, para ver se bate com o sujeito da frase. Bom, continuando. Uma coisa que eu quero falar com vocês que é muito importante é o seguinte. Peraí que eu tô com a perna cruzada aqui. Ok. É, é atenção ao núcleo do sujeito. Quer ver? Temos aqui, a menina engraçada contou uma piada. E aí eu te pergunto, quem contou uma piada, né? Faz essa pergunta para a declaração. Quem contou uma piada? Foi a menina engraçada. Vocês concordam comigo? Então a gente tem aqui a menina engraçada foi quem contou a piada. Só que a gente sempre tem um núcleo do sujeito, ou seja, é a palavra que realmente se relaciona com o verbo. Quem contou uma piada foi o engraçada, foi o a ou foi a menina, né? Foi a menina quem contou uma piada. Então a gente chama a menina de núcleo bem colorido, de núcleo do sujeito. E o que está do lado, né, são os adjuntos adnominais, enfim. Nós temos aí também a seriedade dos políticos é algo que me surpreende. Então aí você faz a pergunta para a declaração. O que é algo que me surpreende? É a seriedade dos políticos. Concorda comigo? Mas quem é o núcleo desse sujeito? Quem é o que surpreende? São os políticos? Não. O que realmente surpreende é o quê? É a palavra seriedade.
Então, seriedade é o núcleo do nosso sujeito. Tranquilo? Vem aí esse último exemplo. A empatia e o amor estão em falta nesses tempos. Então, eu pego essa declaração, né? Estão em falta nesses tempos. E o que está em falta, galera? Deixa eu pegar a caneta verde aqui para seguir a cor. O que está em falta é tanto a empatia quanto o amor. Então, a gente tem aqui, ó, dois núcleos. Perfeito? Porque é tanto um quanto o outro. O que está em falta? A empatia. Mas espera, o amor também está, né? Ele declara isso sobre o amor também. Então, aí, no caso, nós temos dois núcleos no nosso sujeito, tá bom? Então, sempre fiquem atentos, sempre identifique o sujeito, mas sempre saiba qual é o núcleo, né? Qual é a palavra central que está ligada com a ação ou com o estado que está contido no predicado. Show? Bom, galera, agora a gente vai começar a falar sobre os tipos de sujeito, começando pelo sujeito simples. Todo esse papo que eu falei agora com vocês sobre núcleo do sujeito não foi em vão, a gente vai utilizar isso agora. Bom, o sujeito simples, meus amores, é o sujeito que possui um núcleo. Tome muito cuidado, porque às vezes a gente pode confundir achando que um sujeito que é grande, né, em sua totalidade, contém um grande número de palavras, não é um sujeito simples, né? E pode ser, depende da quantidade de núcleo que ele tem. Então, vamos lá. Sujeito simples apresenta um único núcleo e pode ser determinado facilmente. Então, vamos lá. O filme brasileiro Tatuagem foi premiado no Festival de Gramado. Então, nós temos aqui. O que foi premiado no Festival de Gramado? Né? O filme brasileiro Tatuagem. Mas, galera, qual é o núcleo do nosso sujeito? O que foi premiado? Qual é a palavra-chave? É a palavra filme, certo? Não tem outra coisa que foi premiado a não ser o filme, né? Dentro dessa oração. Por isso que, por mais que o sujeito seja longo, né, o filme brasileiro Tatuagem, ele possui um núcleo só. E aí, por isso que é considerado um sujeito simples. Tranquilo? Os exemplos mais fáceis, tipo Pedro foi à escola, sujeito Pedro, né? Tem um núcleo só, eu acho mais fácil. Eu acho que isso aí vocês já tiram de letra. Então eu coloquei uns exemplos um pouco mais difíceis para a gente poder identificar nesses casos mais especiais, tá? E eu tenho aqui, atenção, além dos substantivos comuns e próprios, né, que no caso é filme ou o nome de alguém, os pronomes indefinidos, que a gente já aprendeu, também pode exercer a função de sujeito na oração, né? Ninguém, alguém, todos, todas, nenhum, né? São esses pronomes indefinidos, são aqueles pronomes que generalizam, né? Todo o substantivo. Então, nós temos aqui, ninguém sabia o que fazer naquela situação. O sujeito aqui, que tem um núcleo só, que se relaciona com o verbo, é o ninguém. Ou todos sabiam o que fazer naquela situação. Aí os sujeitos são todos, né? E por aí vai. Então, pronomes indefinidos, às vezes fica essa dúvida, os pronomes indefinidos também podem ser sujeitos de uma oração. Tranquilo? Bom, vamos agora passar para o sujeito composto. O sujeito composto, galera, é muito simples também de compreender. É quando o sujeito tem dois ou mais núcleos. Vamos lá. A pintura e a fotografia podem eternizar um momento. O que podem eternizar um momento? Né? A pintura e a fotografia. E aí você faz a pergunta direta para o verbo. Quem eterniza? A pintura.
Calma aí, deixa eu achar minha caneta aqui. A pintura eterniza, mas a fotografia também. Então, são essas duas palavras que se relacionam com a ação verbal. Então, nós temos aí o sujeito, e o sujeito é composto por dois núcleos. Essa é a classificação. Tranquilo? Muito cuidado, galera, porque algumas pessoas confundem. Normalmente, as pessoas que confundem isso são pessoas mais de ensino fundamental, né? Que tem uma cabeça um pouco criativa, mas não custa nada falar aqui também. Atenção com a quantidade de núcleo e não com o plural, certo? Porque normalmente, quando a gente tem um sujeito composto, o nosso verbo está no plural, né? Porque se relaciona a dois elementos. Só que, toma muito cuidado, um verbo no plural não quer dizer que é um sujeito composto. Quer ver a lógica que algum aluno já me perguntou? Aliás, sempre me pergunta. Eu coloquei o exemplo aqui embaixo. Os meninos brincavam na rua, certo? Quem brincava na rua? Os meninos. Qual é o núcleo? Quem brincava? Era o os? Não. É a palavra meninos, né? Que está diretamente ligada ao verbo. E aí, nós temos o quê? Um núcleo só. E aí o menino pergunta: Ah, professora, mas são vários meninos que brincam na rua. Não é assim que funciona. A classificação do sujeito é algo muito mais estrutural do que você imagina, né? Então, os meninos é uma palavra só, é um núcleo só. Então, nesse caso aqui, os meninos brincavam na rua, o sujeito é simples, tá bom? Então, façam essa distinção com a quantidade de núcleo, não com o plural, né, que está o verbo. Bom, nós temos aqui também o sujeito que a gente chama de oculto, né? Só que ele também tem outros nomes que são sinônimos, que é o sujeito implícito, elíptico ou desinencial. Eu, particularmente, chamo de oculto e vejo por aí, né, nos livros, nas apostilas, eu vejo mais usar a palavra oculto também. Só que se você se deparar com qualquer outra classificação aí, implícito, elíptico, desinencial, quer dizer a mesma coisa. Então vamos lá. Esse tipo de sujeito é identificado pela desinência do verbo, ou seja, pela conjugação verbal, tá bom? Normalmente, o verbo está conjugado na primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Além disso, esse tipo de sujeito pode ocorrer caso na oração anterior ele já estiver identificado e por uma questão de coesão textual ele não se repete. Então, galera, seguinte, tem aqui as nossas orações que eu coloquei como exemplo. Comprei uma tela falsificada de Gustavo Courbet. Aqui a gente não tem marcação do eu, a gente não tem marcação de nenhum substantivo. Só que é claro qual é o sujeito, porque o sujeito sou eu mesma, né? O verbo, ele está conjugado na primeira pessoa. Então eu sei quem é o sujeito. Sou eu mesmo. Então, ele só está oculto, ou seja, ele não aparece, né? O sujeito seria o eu. E aí seria o sujeito simples, mas como o eu, a marcação pronominal não aparece, a gente chama ele de oculto. Fomos ao mercado. Poxa, eu sei quem foi ao mercado, até porque eu estou inserido dentro desse sujeito, né? Então, é tanto a primeira pessoa do singular, que sou eu, quanto a do plural. Fomos ao mercado. Então, veja só para recapitular. Quando você não tem a marcação de sujeito, né, não tem a marcação de pronome, eu, nós, e o verbo estiver na primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, o sujeito é oculto. Mas também tem alguns casos, que é, por exemplo, Maria e João se gostam. Então, veja só, nós temos aqui essa estrutura, temos duas orações. Maria e João se gostam. Quem se gostam? Maria e João. Então, nós temos um caso aqui de sujeito composto. Vocês concordam comigo? Porque tem dois núcleos, né? São duas pessoas que exercem ação verbal. São dois núcleos que exercem ação verbal. E aqui na minha segunda oração, eu tenho querem estar sempre juntos.
Como você já manja um pouquinho de língua portuguesa, você sabe que o sujeito indeterminado é aquele sujeito que se relaciona com a terceira pessoa do plural sem marcação de pronome. Só que aqui, galera, eu sei quem é o sujeito. Sujeito é Maria e João, porque eu já disse na oração anterior. Só que, para não poder repetir, né, por uma questão de coesão textual, não tem necessidade de colocar o eles, não tem necessidade de repetir Maria e João, né? Eu só coloquei a desinência verbal aí, querem estar sempre juntos. Então eu falo que o sujeito é oculto também, porque nós sabemos definitivamente quem é o sujeito, só que ele não aparece nessa construção, nessa oração isolada, mas a gente já tinha visto ele anteriormente, tá? Então essa é a propriedade do sujeito implícito, elíptico, desidencial ou oculto. Tranquilo? Primeira pessoa sem marcação pronominal, tanto no singular quanto no plural, e caso o sujeito já tenha aparecido anteriormente, se for o caso de terceira pessoa. Tranquilo? Bom, agora a gente vai para o nosso tipo de sujeito que ele é um pouco problemático. As pessoas têm um pouco mais de dificuldade de identificá-lo, que é o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Mas acredito que com as explicações aqui vocês vão entender direitinho. Bom, a definição é a seguinte: é aquele que, embora existindo, ou seja, embora haja sujeito na frase, né, na oração, não se pode determinar nem pelo contexto e nem pela terminação do verbo, né? Você não sabe exatamente quem é que fez ou o que fez a ação do verbo. Na língua portuguesa, há 3 maneiras diferentes de indeterminar o sujeito da oração. Eu vou ler, né, os 3 tipos de sujeito indeterminado e aí eu vou passar um por um para poder explicar para vocês, tá? O primeiro, né, a primeira forma de sujeito indeterminado que nós temos é com o verbo na terceira pessoa do plural. O verbo é colocado na terceira pessoa do plural, ou seja, eles ou elas, sem que se refira a nenhum termo identificado anteriormente e nem em outra oração, igual a gente viu ali no sujeito oculto, né? Nesse primeiro tipo de sujeito indeterminado, então, nós temos o verbo na terceira pessoa do plural, como se fosse um ele ou ela, eles ou elas, perdão. Só que a gente não tem essa marcação de pronome. O eles ou elas, ou os meninos, né? Maria e João, isso não está presente na frase. Só está presente o verbo. Então a gente não sabe exatamente quem foi que fez aquela ação. Quando eu pegar os exemplos ali, né, no próximo slide, você vai entender melhor. A segunda forma, galera, essa aqui é mais complicada e a gente vai precisar dos nossos conhecimentos prévios para poder entender essa segunda forma de sujeito indeterminado, beleza? Com o verbo ativo na terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela, né, singular, seguido do pronome ser. Olha a partícula ser aí de novo, né? A gente viu a partícula ser na aula anterior, na voz passiva sintética, e a gente viu também na voz reflexiva. Lembram disso? Por exemplo, aluga-se apartamentos. Né? Apartamentos são alugados, que a gente pode colocar aluga-se apartamentos. Ou a menina se penteou o dia inteiro. Né? Então, aí a gente tem a terceira partícula C na gramática. Mas a gente vai saber identificar cada uma, tá? Fique tranquilos. Essa construção ocorre em verbos que não apresentam complemento direto, né? Até porque, quando o verbo é transitivo direto, a partícula C é partícula passivadora. Lembra que a gente só consegue passar para a voz passiva os verbos transitivos diretos? Pois é. Então, aqui, só é sujeito indeterminado quando tem a partícula C se for verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação. Porque a partir do momento que é verbo transitivo direto, o C já é partícula passivadora. O verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Calma, a gente vai ver exemplo e você vai entender certinho.
E a terceira forma, né, de sujeito indeterminado, deixa eu tirar minha fotinha para vocês conseguirem ler, é com o verbo no infinitivo pessoal, verbo no infinitivo. Lembram disso? Lá na aula de verbos, terminar com a R, ER e IR. Temos aí, não é possível identificar o sujeito da oração em frases com verbos no infinitivo impessoal. Tranquilo? Então agora a gente vai ver as particularidades, né, de cada um desses exemplos, de cada jeito de sujeito indeterminado que a gente tem. Bom, deixa eu voltar com a minha fotinha porque agora dá. Esse primeiro caso eu coloquei com verbos na terceira pessoa do plural, sem marcação dessa terceira pessoa. Então a gente tem aqui, disseram, para esperar aqui, vieram chamar você e estavam conversando na escola durante o intervalo. Galera, quando falam disseram para esperar aqui, você normalmente pergunta quem? Ah, não sei, disseram. Né? Foi alguém que disse. O sujeito ele está indeterminado, não estou determinando quem ele é. Se é ele, se é ela, se é a mulher, se é a menina. Essa é a lógica do sujeito indeterminado. Quando está na terceira pessoa do plural, ou seja, dá para colocar um eles ou elas ali na frente, só que não tem essa marcação e não tem marcação prévia, igual eu coloquei no exemplo do sujeito oculto lá de Maria e João, certo? Quando a frase está crua assim desse jeito, na terceira pessoa do plural, a gente fala que o sujeito é indeterminado. Falaram aqui, vieram chamar você. É o mesmo caso, a gente não determina quem chamou, né? De repente foi uma pessoa só. E aí a gente colocou o verbo na terceira pessoa do plural, né? Vieram chamar você. Aí quando você vai ver quem foi que te chamou, foi uma mulher qualquer, né? Enfim. Então quando a gente tem essa construção aí, na terceira pessoa do plural, a gente chama de sujeito indeterminado, sem marcação pronominal, né? Sem marcação do pronome eles ou elas. E por fim, estavam conversando na escola durante o intervalo. Mais um exemplo aí bem facinho de sujeito indeterminado. Lembre-se de diferenciar sempre, galera. O sujeito oculto é quando você não tem marcação pronominal na primeira pessoa. Ou se tiver na terceira pessoa, esse sujeito já foi colocado anteriormente. Quando você não tem marcação do pronome e o verbo está na terceira pessoa do plural, aí é sujeito indeterminado, tá? Sem antes ter identificado o sujeito de alguma forma. Show? Agora nós temos aí essa questão do sujeito indeterminado com a partícula C. Vamos lá. O sujeito é ativo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome ser. O verbo vem acompanhado do pronome ser, que atua como índice de indeterminação do sujeito. Galera, isso aqui é muito importante, tá? Porque a gente vai ter índice de indeterminação do sujeito, partícula passivadora e partícula reflexiva, tá bom? Então vamos lá. Essa construção ocorre em verbos que não apresentam complemento direto, ou seja, toda vez que você tem a partícula ser em verbos intransitivos, em verbos transitivos direto, em verbos de ligação, nós temos aí, e não tem noção de reflexiva, ou seja, a ação contra você mesmo, você fez a ação contra você mesmo, ou o sujeito fez a ação contra ele mesmo, nós temos aí um índice de determinação de sujeito, tá bom? Nós temos que ler sempre e analisar a frase. Por exemplo, falou-se do aquecimento global no simpósio. Aí eu te pergunto, faz aquela pergunta, né, sobre o que está se falando. Quem falou do aquecimento global no simpósio? Não está determinado quem foi que falou. Eu não disse, né? Nós temos aqui a partícula C, e aí você se pergunta, essa partícula C é índice de indeterminação do sujeito? É partícula passivadora ou é partícula reflexiva? Bom, a gente chega à conclusão de que essa partícula C é partícula de índice de indeterminação do sujeito, uma vez que o verbo é transitivo indireto. Quem fala, fala de alguma coisa. Olha aqui a preposição, tá bom?
Por isso que quando a gente chega aqui nessa questão de tipos de sujeito, se fosse o primeiro assunto que eu estivesse tratando com vocês no ano sobre sintaxe, vocês estariam boiando agora, porque vocês não saberiam, né, entre aspas, né, o que é vozes verbais, o que é partícula passivadora, então vocês não saberiam diferenciar nada com nada. Por isso que eu acho importante voltar depois nesse conteúdo. Temos aqui, precisa-se de tradutor. Opa, temos a partícula C aqui. Essa partícula C, ela é de índice de indeterminação do sujeito, de reflexiva ou de partícula passivadora? Bom, é óbvio, imagina, é óbvio que é índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. E por fim, nós temos um exemplo um pouquinho diferente, né? Para variar. Nós temos aqui, sonha-se muito alto. E aí, índice de determinação do sujeito, partícula passivadora ou partícula reflexiva? É de índice de indeterminação de sujeito. Por quê? Porque quem sonha, sonha, né? É um verbo intransitivo. Então, encaixa aí em índice de indeterminação do sujeito. Então, aqui nesse quadrinho, deixa eu tirar minha foto. Observe que o pronome ser tem a função de índice de indeterminação do sujeito quando ele é acompanhado de verbo de ligação, em verbos intransitivos, né? É porque eu cortei alguns exemplos, por isso que tá se, está, sonha, se, mente-se, enfim, foi mal aí, porque eu só coloquei 3, só que da onde eu tirei tinha mais exemplos, eu esqueci de cortar alguns verbos daí. E verbos transitivos indiretos, como falou-se e precisa-se, beleza? Aí, para não deixar vocês sem os outros exemplos da partícula C, eu coloquei aqui essas 3 frases para a gente fazer esse exercício rapidinho da partícula C. Se você está assistindo essa aula até agora, temos 32 minutos de aula. Se você está assistindo essa aula até agora e sentir a necessidade de um dia parar e dar uma aula só de partícula C, será um prazer, tá? É só me solicitar, que aí eu coloco junto ao PED, ou se graças a Deus a gente já tiver voltado às aulas presenciais. Então a gente tem aqui, essa partícula C pode apresentar várias classificações na língua portuguesa, como índice de indeterminação do sujeito, partícula passivadora e partícula reflexiva. Então, olha só, aqui eu coloquei 3 exemplos de partícula C. E aí, qual é a classificação sintática dessas partículas C? Não acredito que agora você é um mestre da sintaxe e vai conseguir responder essa questão extremamente difícil. Gente, o grau de complexidade dessas questões em concurso, em provas de vestibular, é sempre muito alto. Infelizmente, ou felizmente para você que agora conhece desse conteúdo, muita gente erra porque não faz a mínima ideia da função do ser. Agora você sabe, tá bom? Vamos lá. Precisa-se de funcionários. E aí, qual desses 3 é a classificação sintática dessa partícula C? Aluga-se apartamento. E aí, qual é a função sintática? E a menina se machucou no parque. E aí, vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Pode até pausar aí o vídeo se vocês quiserem. Pode ficar à vontade quanto a isso. Bom, vamos lá. Vamos aí agora para a resolução. Precisa-se de funcionário. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, nós temos um verbo transitivo indireto. Nós temos a partícula ser, que, como é um verbo transitivo indireto, nós temos a de índice de indeterminação do sujeito. E nós temos aqui o quê? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Que alguma coisa é essa? São os funcionários. Então, funcionários é o nosso objeto indireto. Show de bola. Nós temos aqui, aluga-se apartamento. Quem aluga, aluga alguma coisa, né? Então, não tem preposição.
Então, é um verbo transitivo direto. Essa partícula C aqui, galera, e aí? Quando o verbo é transitivo e direto, essa partícula C é a partícula apassivadora, porque nós temos aqui, aluga-se apartamento, apartamentos são alugados. E aqui nós temos o sujeito paciente, né? Porque aluga-se apartamentos, apartamentos são alugados. E nós temos aqui, a menina se machucou no parque. Nós temos aqui, então, a menina como sujeito, né? O a como adjunto adnominal. Vou colocar um AA aqui. Menina como núcleo do nosso sujeito. Núcleo do sujeito. A menina se machucou no parque. Então, ela fez a ação de machucar, só que ela machucou ela mesma, né? A ação foi contra ela mesma. Então, essa partícula aqui é uma partícula de ser reflexiva, porque aqui a voz verbal, né, é a voz reflexiva. Quem machuca, machuca alguém ou alguma coisa, verbo transitivo direto. Então aqui esse C, né, ela se automachucou. Essa partícula C, dentro da sintaxe, é o próprio objeto direto, que ela machucou alguém. Quem ela machucou? Ela mesma. E a palavra que representa ela mesma é essa partícula reflexiva. E no parque, nós temos o adjunto adverbial de lugar. Gente, olha como a sintaxe é linda. Eu aposto que você acertou as 3 colocações aí da partícula C. Viu que quando a gente aprende as coisas se tornam bem mais fáceis? Agora você já pode fazer a sua atividade, a sua questão sobre partícula C sem errar. E aí tem um gabarito aqui, né? E por fim, só que agora é só para relaxar, né? Porque a parte difícil do sujeito indeterminado já passou. É com os verbos no infinitivo impessoal. Não é possível identificar o sujeito da oração em frases com verbos no infinitivo pessoal. Então, nós temos aqui: apontar para os outros é falta de educação. Aqui a gente não determinou, não tem quem está apontando, mas caso essa pessoa apontar, é falta de educação. E questionar é importante. Né? A pessoa fala, questionar é importante, mas quem vai questionar? Né? Alguém questiona, de fato. Só que a gente não sabe determinar quem. Tudo bem? Então aí esse é o nosso terceiro e último caso de sujeito indeterminado. Pronto. Sujeito indeterminado é só isso. Vamos passar para o próximo agora, galera. Bom, agora a gente vai passar para a exceção, né, da língua portuguesa, que sempre vai ter exceção. A gente sempre fala que os termos essenciais são o sujeito e o predicado. Tranquilo? Que toda oração tem o verbo e aquele quem ou o que exerce a ação do verbo. Só que não é sempre assim que as coisas funcionam. Nós temos a oração sem sujeito também. A oração sem sujeito é a oração formada apenas pelo predicado e articula-se através de um verbo impessoal. É aquele verbo que não tem ninguém ali fazendo alguma coisa por ele, né? Veja só esses exemplos. Esse exemplo é clássico e todo mundo sabe, né? Que são os verbos que exprimem fenômenos da natureza. Nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer e etc. Então, nós temos aqui. Aqui anoitece sempre às 18 horas, né? Então, a gente tem aqui o verbo anoitecer. E a lógica é a seguinte: quem anoitece ou o que anoitece? Né? Não tem quem exerça a ação ou o que exerça a ação de anoitecer. Nevou bastante nessa madrugada. Quem nevou? Quem choveu? O que choveu? Né?
Enfim, esses verbos que expressam fenômenos da natureza, eles não têm alguém ou alguma coisa que faça isso por eles, né? Que exerça essa ação. Então, é por isso que é considerado uma oração sem sujeito, né? O verbo é impessoal, não tem pessoa nenhuma, né? Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa nele. Só que presta atenção num detalhe, eu não anotei isso aí no slide, mas presta atenção aqui que você vai pegar rapidinho. Em alguns casos, por exemplo, em poemas, né, em livros, em músicas, que a gente tem essa questão da licença poética, enfim, nós podemos usar esses verbos de fenômeno da natureza no sentido figurado. Então, por exemplo, a chuva choveu, né? Eu sei que é um pleonasmo, mas enfim, pode ser utilizado. A chuva choveu esta noite. Nesse caso, de um modo figurado, né, de um modo conotativo, quem choveu foi a chuva. Então, é um sujeito simples, né? Então, quando os verbos de fenômeno da natureza estão no seu sentido figurado, ou seja, tem alguém que neva, por exemplo, sei lá, Emanuele choveu esta noite, né? Que quer dizer que eu chorei esta noite, né? Vamos supor. Esse é o verbo chover, né? Que normalmente é um verbo pessoal, mas nesse caso poético, existe uma pessoa que choveu, que foi a Emanuele, eu, né? Eu chovi nesta noite. E aí, então, o sujeito é simples, o sujeito é Emanuele. É mais ou menos isso que eu quero falar com vocês, né? Que às vezes pode ter, de uma maneira figurada, de uma maneira poética, a pessoalidade dentro de um verbo que expressa fenômeno da natureza, tá bom? Então fiquem atentos nisso, porque eles podem utilizar isso para vocês se confundir na hora da prova, na hora da questão. Nós temos o segundo caso aí, né, da oração sem sujeito, que é o verbo ser, estar, fazer e haver, né? O haver no sentido de existir, tá? Também é de oração sem sujeito, para indicar a ideia de tempo ou fenômenos meteorológicos. Então, peraí, deixa eu tirar minha fotinha aqui para vocês. É cedo ainda ou tarde demais? Então, a gente tem o verbo ser. Galera, ninguém está sendo nada aqui. Ninguém está exercendo a ação do verbo ser, né? Então, a outra dica, né, para identificar a oração sem sujeito é porque o verbo ser está sendo utilizado na ideia de tempo, né, com advérbio de tempo, cedo ou tarde. Nós temos aqui também o verbo fazer, no sentido de tempo também, né, de tempo decorrido. Faz 6 meses que eu não encontro com ele, tá bom? Quando esse verbo fazer é no sentido de tempo decorrido e não de colocar a mão na massa, de fazer alguma coisa, esse verbo fica impessoal, então ele não passa para o plural, tá bom? Não, o correto não é fazem 6 meses, o correto é faz 6 meses. Por quê? Porque é no sentido de tempo decorrido. Agora, se for fazer no sentido de exercer alguma ação, por exemplo, as meninas fazem bolo, né? E aí a gente tem uma questão pessoal dentro do verbo, aí ele flexiona, tá? Para o plural, dependendo do sujeito. É o verbo estar, né? No sentido de fenômenos meteorológicos, né? Nos fenômenos da natureza. Então, está anoitecendo, está chovendo, está amanhecendo, né? Está nevando. Então, nesse caso, nós temos dois verbos impessoais, né? Então, você também pode fazer essa ligação com o fenômeno da natureza, né? Que está no gerúndio. E o verbo haver em tempo decorrido. E também no sentido de existir, também é oração sem sujeito, tá? O verbo haver no sentido de existir. Há 2 anos não chove nessa região. Então, é o verbo haver no sentido de tempo decorrido. E nós temos aqui um bônus, né, que apareceu de repente, que é o fenômeno meteorológico também, tá? Mas eu acho que nesse caso não influencia muito, não. Se eu colocar há 2 anos ele não aparece aqui, também vai ser uma oração sem sujeito. Tranquilo? Bom, oração você já sabe o que é. E oração também você acabou de ver aí
os tipos, espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar agora, né? Temos aí indo para 45 minutos de aula. Nós temos os tipos de predicado. Os tipos de predicado, galera, é bem rapidinho que eu vou passar para vocês, porque é bem fácil de identificar. Então, a gente vai ter aí uns 5 minutinhos, 10 no máximo, para explicar aí esses 4 últimos slides que eu tenho para mostrar para vocês, tá bom? Eu vou falar, é um slide conceituando o predicado e depois os 3 tipos de predicados que a gente tem. Então, o que é predicado e como podemos identificá-lo? O predicado é a parte da oração que faz referência ao que acontece ao sujeito. Tudo o que se fala sobre o sujeito é predicado. E temos aqui a continuação, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do sujeito é considerado predicado. É obrigatoriamente composto por um verbo ou uma locução verbal. Locução verbal é quando a gente tem 2 verbos juntos, né? Por exemplo, a locução verbal está chovendo. Nós temos aí o verbo estar e o verbo chovendo. Quando a gente junta 2 verbos, né, para uma ação só, a gente chama isso de locução verbal. Bom, então, basicamente ele deu um macete aqui. Sujeito e predicado. Você separa o que é sujeito. Tudo aquilo que sobrou dentro da sua oração é o seu predicado. Aquilo que não é sujeito é predicado. Então vamos lá, eu coloquei uns exemplos aí para vocês. Mariana e Pedro foram ao cinema. Então, quem foi ao cinema? Mariana e Pedro é o nosso sujeito. Sujeito o quê? Composto, né? Porque tem 2 núcleos. Então, nós temos aqui o sujeito. O que sobrou da nossa oração? O que não é sujeito? Foram ao cinema. Então, foram ao cinema é o nosso predicado. Temos aqui, minha avó fez um bolo de laranja delicioso. Quem fez um bolo de laranja delicioso? Minha avó, né? Minha avó, então, é o sujeito. Responde aí na sua casa, quem é o núcleo do sujeito? Isso mesmo, é a avó. E temos aqui, deixa eu pegar minha caneta vermelha de novo, o predicado. Predicado é tudo aquilo que não é sujeito, né? Que é fez um bolo de laranja delicioso. Deixa eu ocultar minha fotinho aqui. Temos, meus antigos vizinhos mudaram de casa na semana passada. Então, quem mudou, né, de casa? Os meus antigos vizinhos. Esse aqui tá um pouco mais difícil, galera. Quem é o núcleo do nosso sujeito? Vizinhos, certo? E isso aqui é um sujeito simples, composto, é o quê? É um sujeito simples. Por quê? Porque tem um núcleo só, tá? É a palavra vizinhos. E nós temos aqui o predicado. Mudaram de casa na semana passada. Então, predicado aqui, predicado aqui. Reforçando a ideia de que tudo que não é sujeito é predicado. E aí, dentro do predicado, galera, que nós temos aquele estudo, né? Dentro do predicado a gente tem o verbo, nós temos os complementos do verbo e por aí vai. Bom, deixa eu voltar para minha fotinha aqui. Sentiram a minha falta? Vamos lá. Nós temos o primeiro tipo de predicado, que é o predicado nominal. Veja como a importância do estudo da transitividade verbal, né, dos verbos na sintaxe, é importante para a gente saber isso aqui e diferenciar os tipos de predicado, né? Isso vai facilitar muito para vocês. Então vamos lá. O predicado nominal é constituído por um verbo de ligação e pelo predicativo do sujeito. Volto a falar isso para vocês. Se esse fosse o primeiro assunto que eu fosse tratar com vocês na sintaxe, vocês iam estar boiando, porque muita gente não saberia o que era um verbo de ligação ainda, né? Possuindo como núcleo um nome que atribui uma característica ao sujeito da oração, né? Então, esse nome que é o núcleo é o adjetivo. Deixa eu escrever aqui. Esse núcleo que é o nome é um adjetivo, que é a classe de palavras que caracteriza, né? Então, verbos de ligação, só aí para a gente recapitular, são verbos que indicam um estado ligando uma característica ao sujeito.
não indicam uma ação realizada e não atuam como núcleo do predicado nominal. E é estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar e permanecer. Então, nós temos aqui Beatriz anda estudiosa, nós temos Beatriz sujeito, predicado, anda estudiosa. Rodrigo continua curioso. O pai está orgulhoso e Mariana parece ansiosa. Então, de vermelho aqui, nós temos o sujeito. Todos os sujeitos o quê? Simples, tranquilo? Um núcleo só. Tudo aquilo que não é sujeito, a gente considera como predicado. Então, predicado é anda estudiosa, continua curioso, pai está orgulhoso e parece ansiosa. Mas qual é a classificação desse predicado? É um predicado nominal. Por quê? Porque quando a gente fala Beatriz anda estudiosa, não quer dizer literalmente que ela anda, né? Faz a ação de andar. É que ela está estudando muito e essa ação a gente não vê. Então, Rodrigo continua curioso. Rodrigo não está exercendo ação nenhuma sendo curioso. É um estado que ele está, né? Uma característica dele. Então, a gente chama quando a gente tem um verbo de ligação, presta atenção nisso. Quando a gente tem um verbo de ligação, nós temos um predicado nominal. Show de bola, galera? Então, todos esses 4 exemplos aí, a gente classifica como predicado nominal. Por quê? Porque o predicado é composto por um verbo de ligação. Simples assim. Show? Passando aqui, nós temos o predicado verbal. Cara, esse nome já diz tudo. O nosso predicado verbal é quando a gente tem um verbo de ação, né? Um verbo significativo no núcleo, né? Vamos ler aí o conceito. O predicado verbal possui um verbo significativo em seu núcleo. Deixa eu pegar a caneta aqui. Um verbo significativo como núcleo. Verbos significativos indicam o quê? Ações, como pensar, gostar, querer, estudar, subir, dar, agradecer, perdoar, chorar. Esses verbos podem ser intransitivos ou transitivos, apresentando objeto direto e objeto indireto como complemento. Né? Nós já sabemos o que é um verbo transitivo, o que é um verbo intransitivo, o que são objetos. Então, o nosso predicado verbal, galera, é o predicado que apresenta um verbo transitivo, tanto direto, indireto ou bitransitivo, ou um verbo intransitivo. Então, ó, Tiago e seus amigos ganharam o jogo de futebol. Nós temos um sujeito composto ali, né? Que o núcleo é Tiago e amigos. Temos 2 núcleos, porque foram eles que ganharam. Quem ganha, ganha alguma coisa. Verbo transitivo direto. O jogo de futebol é o quê? O nosso objeto direto. Então, aqui nós temos um predicado nominal. E nós temos aqui um sujeito composto. Eu quero viajar pela Europa. Nós temos aqui um sujeito simples com um núcleo só. Quem quer alguma coisa, certo? Verbo transitivo direto, o que essa pessoa quer é viajar. Então, a gente tem o predicado verbal. Galera, eu coloquei um N aqui de nominal, né? Não lembro o que eu disse anteriormente, mas é predicado verbal, tá? É um V aí. Se eu errei, vocês me perdoam. Ela deu-lhe as informações necessárias, né? Temos um sujeito simples de um núcleo só, que é o ela. Quem dá alguma coisa. Esse alguma coisa que ela deu foi informações e alguém, né? Esse alguém é o lhe, né? É o ele, é a terceira pessoa. Então a gente tem o verbo bitransitivo, verbo transitivo direto e indireto. Então a gente tem aí um sujeito simples e um predicado verbal. E a gente tem aí, por último, a trágica oração chamada Minha Avó Caiu, né? Que é um verbo intransitivo. Quem cai, cai. Tranquilo? E aí a gente tem minha avó, né? Que é o nosso sujeito. Núcleo, vó, caiu, verbo intransitivo. E aí nós temos um predicado verbal. Todos os predicados aí são verbais. Tranquilo, galera? Para finalizar a nossa aula, o próximo slide.
E aí, para a gente fechar, né? Quase 1 hora de aula, nós temos o predicado verbo nominal. Então vamos lá. O predicado verbo nominal possui 2 núcleos. Um verbo significativo, né, que é um verbo de ação, que a gente acabou de ver anteriormente no slide sobre predicado nominal, que indica uma ação do sujeito, e um nome com função de predicativo do sujeito, indicando uma qualidade do sujeito, ou com função de predicativo do objeto. A gente já teve a aula de predicativo do objeto, lembra? Indicando uma qualidade do objeto direto ou indireto, né? Então vamos lá. As funcionárias acabaram o trabalho cansadas, né? Então a gente tem um verbo significativo aqui. Mas nós temos uma característica muito importante, né? Atribuída ao sujeito. Temos aqui, Madalena completou a prova feliz, que é mais ou menos a mesma estrutura da oração de cima. Todos acusaram-no de desmotivado, né? Então, nós temos aqui o sujeito todos. Quem acusa alguma coisa ou alguém, né? Então, a gente tem aqui o nosso objeto, que é ele, né? Acusaram ele de desmotivado. Desmotivado é a característica do objeto direto que o sujeito atribuiu a ele. Então, a gente tem um predicativo do objeto, né? Então, temos tanto um verbo significativo como uma característica como principal aí no nosso predicado. Então, é um predicado verbo nominal, porque tem tanto a parte verbal que é importante, mas a parte nominal de caracterizar alguma coisa também é bastante importante. E nós consideramos esta funcionária dispensável. Então, nós temos aqui o verbo considerar. Quem considera alguma coisa, né? Ela, ou considerar alguém, certo? Então, aqui nós temos o objeto direto, que é esta funcionária. E dispensável é uma característica do objeto que quem atribuiu essa característica foi o sujeito. Então, é configurado como predicativo do objeto, não é adjunta de nominal ou complemento nominal, como a gente já definiu isso em algumas aulas passadas. Então, todos esses casos aí das funcionárias, da Madalena, todos e nós, né, sobre a funcionária, são exemplos de predicados verbo nominais. Tranquilo? Galera, a nossa aula foi essa, né? Temos aí beirando 1 hora de aula. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham compreendido o porquê de eu deixar essa aula por último, né? Porque nós temos vários conhecimentos prévios aí, até entender perfeitamente o tipo de predicado, os tipos de sujeito, que parecem coisas tão básicas, né? Mas às vezes quando a gente sabe um pouquinho a mais sobre sintaxe, a compreensão desses assuntos ele fica bem mais evidente, tá bom? Um beijo e até a próxima!